O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, e sim a ilusão do próprio conhecimento. Sejam todos bem-vindos a mais um capítulo de Inflorescência, um espaço dedicado à divulgação artística, cultural e científica. Inflorescência, palavra da terminologia botânica, refere-se ao arranjo de flores em uma rama e cuja importância é prever a época exata e necessária da floração, atraindo os polinizadores e, consequentemente, dando continuidade ao ciclo de vida vegetal sobre a Terra. E assim como as flores, cedo ou tarde chegará a nossa hora de brotar. É por isso que esse espaço tem como objetivo difundir o livre conhecimento, fazendo com que os nossos jovens, os nossos pequenos botões florais, possam se alimentar de sabedoria e um dia florescer e sobressair no horizonte verde. E para deleitar-nos com esse conhecimento, temos hoje a presença grata de Tibério da Silva Vale, ele que além de ser uma excelente pessoa, é graduado e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, foi monitor em Anatomia Vegetal pela mesma universidade, compartilha interesses abertos na área de anatomia, taxonomia e ecologia vegetal, orientado aos estudos das briófitas, e atualmente está cursando um mestrado em Ciências Biológicas Botânicas pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tibério, bem-vindo. Obrigado, Felipe. É um prazer, um privilégio poder participar desse projeto. Tem um objetivo muito importante nos dias de hoje. Como Exatamente. você... Então, Tibério, a gente gostaria de saber um pouco sobre você, sua trajetória. Como foi que você se iniciou na biologia? Então, desde criança, eu sempre tive um interesse, assim, que eu acho que parte foi culpa da minha mãe, em seres vivos em geral, plantas, insetos, animais. Até os planetas é uma coisa que minha mãe sempre conversava comigo e cultivava esse interesse, assim. Eu sempre fui um pouco fascinado por essas coisas. Mas foi só no ensino médio que eu fui conhecer a biologia mais a fundo e decidi fazer biologia, como seguir a carreira da biologia mesmo, numa Ah, faculdade. tá. Interessante. E como foi assim que surgiu esse amor pelas briófitas? Foi já Eu, na graduação ou já no mestrado? Foi um pouco na graduação, mas a maior parte no mestrado mesmo. Uhum. Na graduação a gente teve bem pouco sobre briófitas, mas o pouco que a gente teve, porque é uma disciplina que abrangia muitos grupos, foi, foi suficiente para despertar certo interesse. Eu admirava elas por elas serem tão pequenas e antigas ao mesmo tempo. Mas eu acabei trabalhando mesmo com plantas com flores. E só no mestrado é que tive a oportunidade de trabalhar com musgos mesmo, e aí que eu fui aprender mais a fundo sobre elas. Certamente. E agora queremos ouvi-lo. Poderia, por favor, apresentar? Bom, então, como já fui apresentado, eu me chamo Tibério Vale. Atualmente eu faço mestrado no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, Botânica, do Museu Nacional, aqui pertence ao UFRJ. E vou falar um pouco da minha história, por assim dizer, como eu cheguei na botânica. Um contexto. Então, eu moro no Rio de Janeiro, nasci e fui criado aqui nesse estado, na Baixada Fluminense, e uma das coisas que me ajudaram bastante a me interessar pelos seres vivos foi o interesse que minha mãe já tinha na natureza, que ela sempre incentivou tanto a mim quanto a outros, minha irmã, a natureza. E outra coisa que também contribuiu bastante foi a nossa convivência com parte da família da gente que mora no Espírito Santo, um estado vizinho aqui do Rio de Janeiro. Porque aqui nós vivemos numa área urbana.
Mas lá no Espírito Santo, esses familiares eles vivem na área rural, e é uma região com bastante remanescente de Mata Atlântica ainda. Então, lá, pude começar a me interessar pela natureza. Primeiro foi mais por astronomia, assim, em casa, a questão dos planetas, acho que muitas crianças passam por essa fase, mas a partir do momento que a gente viajava mais para essa região todos os anos, foi crescendo o interesse pelos animais, em especial os insetos. Aqui é uma vista da localidade onde a gente ia, se chama Monforte Quente, em Conceição do Castelo, município do Espírito Santo, uma área rural, bem conhecida pela produção de café, que é o forte da região, e também leite, que a gente vê algumas pastagens também ao lado do cafezal. E no topo dessas montanhas tem muitas matas ainda remanescentes de Mata Atlântica. Então é um local com bastante abundância de insetos, principalmente que são atraídos à noite pelas luzes, e tem uma biodiversidade imensa, ainda a ser explorada nessa região. O nome da cidade. E foi lá que eu comecei primeiro a me apaixonar pelos insetos, que lá eram muitos. Aqui uma foto é recente, eu não consegui fotos da minha infância, elas estão bem guardadas em algum cartão de memória por aqui, e eu não consegui achar. Não estavam prontamente acessíveis. Essa foto foi de um dos insetos que mais me marcaram na minha infância, que foi o que nós apelidamos de boticão. Na verdade, cientificamente, ele é um megalóptero, um inseto da ordem megalóptera. As larvas são aquáticas, os adultos voadores. Os machos tendo mandíbulas bem pronunciadas, como a gente pode ver nessa imagem. E na minha infância eu não imaginava que bicho é esse. Eu cheguei por alguns momentos a acreditar que era um ser desconhecido da ciência. Na época, a rede social vigente era o Orkut, e através de redes de entomólogos lá, eu fui tentar descobrir do que se tratava. E demorou um pouco para eu descobrir que era um megalóptero. Porém, lá também não havia só insetos, havia muitas plantas, e minha mãe e os meus familiares lá sempre mencionavam elas, eu tinha algum interesse por elas. Mas meus planos eram focar nos insetos. No ensino médio, eu me apaixonei pela biologia, tive a ideia de cursar a faculdade de biologia, mas na faculdade eu ainda pensava nos insetos. Eu fiz o exame local e passei para a Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fica no município do Rio de Janeiro mesmo, na capital. E é uma universidade pequena, mas antiga, relativamente falando. E na graduação que eu conheci, eu fiz Ciências Biológicas, licenciatura, é que eu despertei mais o interesse em parte no ensino e também nas plantas desde o começo. Enquanto eu buscava, por volta do terceiro período, eu descobri que era interessante que nós fizéssemos estágio no laboratório, até para ganhar uma vivência mesmo na área científica, e fui procurando de laboratório em laboratório quais tinham vagas. E eu já estava um pouco não gostando muito da ideia de trabalhar com insetos, com receio de ter que matar muitos insetos. No passado eu não ligava muito para isso, mas nessa altura da vida eu estava ligando um pouco. Mas o laboratório um dos primeiros que tiveram vaga, eu aceitei, foi de anatomia vegetal. E lá os professores me conquistaram para o lado botânico da força. E nesse laboratório, meu projeto foi caracterizar a anatomia de uma espécie de baunilha, que é uma orquídea. Caracterizar a anatomia dela, a fim de diferenciar essa espécie das demais do gênero, já que é difícil encontrar essa planta com flores, tradicionalmente se usam as flores para diferenciar as espécies. Então, com a anatomia, a gente pretendia poder diferenciar as espécies usando só caule e folha, corta eles, vê como é por dentro,
e usa essas informações para diferenciar. Só que esse projeto, ele meio que ainda não terminou, nós ainda não publicamos os resultados, então eu não posso, algumas imagens eu ainda não consegui entrar em contato com todo mundo que fez as imagens para saber se eu podia colocar nessa apresentação, então não tenho muitas. Mas, terminando a graduação, que eu meio que demorei um pouco nela também, eu busquei um projeto de mestrado e eu já tinha uma certa atração pelos musgos, eu já achava eles plantas muito, muito interessantes, e conheci numa palestra a professora Nívia Dias, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, conhecida como Rural. E fui falar com ela e a gente concordou em trabalhar com anatomia de musgos. Musgos lá do Parque Nacional do Itatiaia, que fica aqui no Rio de Janeiro, uma região de altitude. Trabalhar com os musgos dos campos que tem no alto desse parque. Então, esse mestrado, na verdade, ele é pelo museu, porque a Nívia é professora do Museu Nacional, só que a parte laboratorial é feita na Rural. Aqui estão os campos, uma foto dos campos de altitude de Itatiaia. É um lugar maravilhoso, temperatura pode chegar até abaixo de zero em algumas regiões e épocas do ano. E, ao mesmo tempo, é um lugar muito úmido. A umidade varia em questão de minutos. Em um momento está tudo nevoado, coberto por neblina, uma neblina tão grossa que te molha, e 2 minutos depois a neblina sumiu e está um sol fortíssimo, esquentando tudo, ressecando tudo. É incrível. E aqui estão uma foto de coleta de campo com um dos musgos que ocorre lá. As plantas de lá costumam ter adaptações para lidar com as condições diferentes dos campos de altitude, inclusive contra a ultravioleta, radiação ultravioleta, que é bem maior lá, já que tem menos atmosfera para proteger numa região alta. E atualmente eu estou trabalhando com a anatomia desses musgos para ver se a anatomia consegue agrupar eles ou talvez explicar a tolerância deles às condições dos campos de altitude. E basicamente é isso, está em andamento o projeto. Infelizmente a pandemia do Covid-19 está trazendo uns atrasos e fez a gente mudar um pouco os planos, mas pretendemos retornar lá assim que possível para continuar o trabalho na parte prática também. E é isso, muito obrigado. Essa foi a minha apresentação. Esse Legal, é o meu Tibério, legal. Muito legal, Tibério, sua apresentação. E eu não tenho muitas perguntas, né? Mas assim, eu gostaria de saber qual é a parte, os desafios, principalmente, do seu trabalho. O primeiro desafio que, quando você fez essa pergunta que me veio à mente, foi um desafio bem logístico, que é a questão do deslocamento. Porque onde eu moro fica longe da universidade onde eu trabalho, do meu laboratório. E desde a graduação eu também estudei numa universidade que fica longe de onde eu moro. Então, durante a graduação, gastava muitas horas de ida e de volta para a universidade, e isso dificultava um pouco o estudo e o próprio cansaço. E no mestrado, eu fiz o mestrado, estou fazendo mestrado numa instituição mais próxima, que é o Museu Nacional, mas o laboratório fica em Seropédica. Então, um dos desafios é o transporte e como é que se diz? O próprio estresse gerado do transporte. Mas tem valido a pena até o momento, tem sido uma experiência muito boa. Uhum. E quais são as expectativas do seu trabalho? Minhas expectativas, elas são, acho que otimistas. Eu espero produzir um trabalho que possa ser publicado, pelo menos até o ano que vem. E, terminando o mestrado, eu estou pensando na possibilidade de cursar doutorado e estou pesquisando possíveis projetos. E o trabalho da baunilha também, pretendo publicar logo. A gente achou umas coisas bem interessantes com elas e que vale a pena ser discutidas com mais calma. E os Exatamente. próprios músicos.
E os próprios músicos... Perdão, diga. Não, eu tinha de falar que tem que aproveitar esse momento da pandemia, né? Para sentar, escrever um pouco. Poxa, é verdade, é uma oportunidade que a gente não tinha e que se a gente bobear, a gente esquece e deixa passar. Aproveitar esse momento, exatamente. Exatamente, Tibério. E eu tinha mais algumas perguntas, mas é referente ao contexto geral, né? Deixa eu ver se eu localizo por aqui. Tranquilo. Ou você quer falar? Ah, eu ia te falar. Como é que você está conciliando o seu trabalho com essa pandemia agora? Nesse momento, eu tô tendo que fazendo tudo que eu posso, o que eu poderia fazer já, mesmo sem a pandemia, que eu faria em casa mesmo, parte escrita, e também a gente modificou um pouco os objetivos do trabalho, pelo menos a curto prazo, pelo menos para dissertação, de usar dados obtidos por meio da literatura, não tanto das nossas coletas, já que não podemos analisar o material plenamente. Mas isso já fazia parte do nosso objetivo anterior, só que agora a gente colocou isso como objetivo principal, deixou em segundo plano a parte que envolve as coletas. Mas vamos fazer ela assim que for possível. Certamente, Tibério. Agora eu vou fazer umas perguntas meio que aleatórias, tá? E você tem que responder na brevidade do tempo, no mínimo possível. E se for para completar a resposta, tem que completar a frase, ok? Tá bom. Se são de duas alternativas, tem que responder, mas tem que ser rápido. Não tá vale nenhuma das alternativas acima, não? Vamos lá, Tibério. Estou preparado. Campo ou laboratório? Poxa, maldade. Campo. Bolacha ou biscoito? Biscoito. 1 quilo de ferro pesa mais que 1 quilo de algodão? Não. Mais vale um passarinho na mão do que 2 voando? Cachoeira ou praia? Poxa, também é tristeza, mas vou na praia porque eu tenho muito frio. Eu sinto muito frio. Uma palavra que te defina. Essa é difícil. Confuso. Confuso é uma palavra que me define. Confuso? Pizza ou lasanha? Pizza, com certeza. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo, com certeza. Melhor disciplina do mestrado até o momento. Até o momento, olha, foi a disciplina de... Eu tô meio dividido aqui, mas se eu não considerar a questão do campo, foi a de licófitas e samambaias, foi a melhor disciplina, tanto pelo campo e possivelmente e pela parte laboratorial também, que foi bem interessante, primeira vez que usei chave taxonômica, assim, eu gostei muito. Legal. Tem uma bem forte também, que eu não vou mencionar, você pode mencionar um. Que mês tem 28 dias? Fevereiro. Certeza? E menos anos bissextos. Todos os meses tem 28 dias, né? Só vou deixar a dica. Caramba! Que absurdo! Jogando baixo. Que isso? Baixo. Tibério. Brincadeira. Tibério, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que seu tempo é curto, você tem muitas coisas para fazer, e eu agradeço você ter compartilhado um pouco da sua experiência, do seu trabalho aqui nesse espaço, né, dedicado à divulgação científica. E eu espero que todos os projetos se resolvam e daqui para frente só melhorem as coisas, certo? Se você tem algum recado para dar, por favor. O recado que... Eu não tinha pensado nessa possibilidade de um recado para dar, mas eu acho que é manter a calma e lembrar que a maioria dos problemas, se não todos, mesmo quando não podem ser resolvidos, os piores momentos passam e vem momentos mais calmos. É uma coisa que a gente pode sempre se lembrar. Viver um dia de cada vez. Certamente, Tibério. Muito obrigado. E finalmente, para fechar este capítulo, eu vou citar uma frase que é um provérbio anônimo antigo, mas que vale para todos os dias da nossa existência, que diz:
Quando a última árvore seja cortada, o último rio envenenado, o último peixe pescado, somente então o homem descobrirá que o dinheiro não se come.